Olá, pessoal. Eu sou a Lac Lobato. Eu sou comunicadora, sou formada em comunicação social e eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir. O blog também deu origem ao livro Desculpe Não Ouvir. Tanto o blog quanto o livro, eles falam sobre surdos oralizados, que são surdos que se comunicam de forma oral, que fazem leitura labial, que utilizam próteses auditivas. O blog também deu origem ao livro infantil E Não É Que Eu Ouvi, que leva representatividade para crianças que utilizam tecnologias auditivas. E por que eu falo desse assunto? Porque eu perdi a audição aos 10 anos de idade e eu sempre me comuniquei de forma oral. Aos 32 anos eu tive a oportunidade de fazer o implante coclear e eu quis compartilhar a minha história para que outras pessoas soubessem que surdos oralizados existem. O tema dessa aula de hoje é a acessibilidade comunicacional para surdos oralizados. Fundo branco. No lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de roxo, está a fotografia de perfil do rosto de um garoto de pele branca, sardas e cabelo levemente enrolado. Ele usa aparelho auditivo. No lado direito, o letreiro. Acessibilidade comunicacional. Surdos oralizados. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. Afinal, quem são os surdos oralizados? São pessoas que perderam a audição após a aquisição da linguagem, que se comunicam de forma oral, que eles utilizam alguma forma de comunicação, por exemplo, a leitura labial, ou alguma prótese auditiva, algum implante coclear, ou um implante auditivo. Mas também podem ser pessoas que nasceram com surdez e que tiveram intervenção precoce na idade adequada para que eles desenvolvessem linguagem. O tipo de surdez ele varia conforme o momento em que ela surgiu na vida de um indivíduo. Por exemplo, a gente usa muito o termo surdez pré-lingual, quando ela ocorre antes dos 2 anos de idade, quando a criança ainda não desenvolveu a linguagem. Quando a surdez ocorre nesse período, a linguagem não se desenvolve espontaneamente, é preciso que entre algum recurso, como por exemplo a língua de sinais, ou como por exemplo a reabilitação auditiva com fono, ou então o uso de alguma tecnologia auditiva. Quando a surdez incide entre os 2 e os 6 anos de idade, a gente chama de surdez perilingual. E o desenvolvimento da linguagem vai depender do tipo de intervenção que ocorra durante esse período. Porque a criança ela pode ou não perder a linguagem oral se não houver nenhum tipo de intervenção, ou depende se ela colocar um aparelho auditivo, ela consegue continuar falando de acordo com as possibilidades que as tecnologias oferecerem para ela. A gente usa muito o termo surdez pós-lingual, que geralmente são os surdos oralizados. Quando a gente perdeu a audição após os 6 anos de idade, por exemplo, eu perdi com 10 anos, então eu já tinha aprendido a falar nesse período. E quanto mais tarde essa perda ocorrer, menores são os efeitos na voz, na estética da voz e também no desenvolvimento da linguagem da pessoa. Obviamente, quanto mais rápido houver uma intervenção, menores são as consequências a longo prazo. Os diferentes tipos de surdez resultam em diferentes tipos de desenvolvimento da linguagem e da interação da pessoa com o mundo ao redor. Por exemplo, se a pessoa tem uma perda leve, dificilmente ela vai precisar de alguma tecnologia, porque no máximo ela vai ter uma dificuldade de conversar quando o ambiente está barulhento. Já se a pessoa tiver uma surdez moderada, ela vai precisar de usar algum aparelhinho, porque ela vai ter muitas dificuldades numa conversa em grupo. Quando ela tem a perda severa, aí já fica mais complicado, porque já começa a afetar o desenvolvimento da linguagem da pessoa. Já é necessário que ela use algum aparelho ou algum implante que ajude que ela consiga continuar ouvindo e consiga continuar falando, para que ela tenha um bom feedback auditivo. Já no caso da perda profunda, se não houver algum tipo de intervenção rápido, a pessoa vai ter grandes sequelas na voz, pode ter grandes sequelas na linguagem também, porque ela não vai ter nenhum feedback auditivo. Tudo que ela consegue ouvir sem aparelho, no máximo, são alguns ruídos ambientes. Quais são as principais vias de comunicação de surdos oralizados? Por exemplo, a leitura labial. Ela é uma característica natural do ser humano, um talento natural do ser humano, mas não é todo mundo que consegue desenvolver. A leitura labial, ela depende de interpretação dos movimentos dos lábios, ela depende da interpretação dos movimentos da bochecha, da forma como a pessoa coloca a língua. As expressões faciais são super importantes porque ela é a forma de dar a entonação do que a pessoa está falando. Para algumas pessoas é uma forma de comunicação muito eficaz, para outros nem tanto. Então depende muito da capacidade da pessoa de se adaptar à leitura labial. Mas ela depende de mais fatores externos do que a audição natural. Por exemplo, depende de boa iluminação,
Depende da pessoa ver claramente o rosto do interlocutor. A fala tem que estar numa velocidade adequada para a pessoa entender. E a articulação também tem que estar adequada, porque se a pessoa articula demais ou de menos, pode atrapalhar na forma como a pessoa faz leitura labial e ela pode até interpretar um pouco errado se a pessoa articular demais. Para trabalhar a surdez, existem vários tipos de tecnologias que a pessoa pode usar para ouvir. Por exemplo, existem os aparelhos convencionais, que são os aparelhos que não dependem de cirurgia. Geralmente você vai numa fono e ela te indica algum aparelho de acordo com a sua perda, e ele é mais comumente conhecido como um aparelho auditivo, que ele fica dentro da orelha ou no máximo atrás da orelha. E ele é indicado para perda moderada, para perda severa, em alguns casos de perda profunda, mas depende muito da adaptação da pessoa. Ele usa a função natural da audição do corpo. Na verdade, ele amplifica o som ambiente e a pessoa consegue ouvir um pouco melhor, porque ela só tem uma perda auditiva moderada, que ela precisa aumentar um pouquinho o volume. Mas, para alguns casos, também é necessário que a gente opte por próteses implantáveis, ou seja, que depende de uma intervenção cirúrgica. Geralmente essa cirurgia ela é feita em hospital, ela é feita por anestesia geral, mas assim, elas são super rápidas, as cirurgias, e um dia a pessoa já está em casa, e depende de algum tempo para cicatrizar, e um pouco tempo depois a pessoa começa a ouvir através dessa prótese. Ela pode usar a função natural do corpo. Por exemplo, tem um implante auditivo que ele se chama implante de condução óssea. Ele empurra o som até a parte do ouvido que não funciona. Fundo branco. Na imagem que ilustra o implante de condução óssea, uma mulher está de perfil. O aparelho que transmite as informações ao implante dentro da cabeça fica sobre o cabelo, logo atrás da orelha. E outros que eles substituem totalmente a reprodução do som do ouvido. Então ele é um som mais artificial, como é o caso do implante coclear e do implante de tronco encefálico. O implante coclear ele é uma tecnologia que tem duas partes, uma interna e outra externa. A parte interna ela é colocada por cirurgia. A pessoa vai para o hospital, passa uma noite no hospital e no dia seguinte está em casa. A parte externa ela tem um microfone que capta o som ambiente, processa e manda para a parte interna. Fundo branco. Na ilustração que demonstra o implante coclear, uma jovem mulher está de perfil. Um aparelho está instalado na curvatura traseira da orelha, onde há um pequeno microfone posicionado dentro dela. Um cabo faz a ligação até a parte posterior da cabeça, onde há um sensor que é ligado à parte interna do implante. As duas partes se comunicam através da pele. Ele tem um imã interno e um externo e eles se comunicam dessa forma. A parte interna manda o som para a parte externa, manda o som para a parte interna, que conduz o som até a parte do ouvido que não funciona, que é geralmente a parte do ouvido médio chamado cóclea. Daí o nome implante coclear. Esse som que a gente recebe ele é um som um tanto artificial, porque ele é uma reprodução totalmente artificial da função sonora. Só que o som é enviado pelo nervo auditivo até o cérebro, e o cérebro interpreta o som. E para a gente não dizer que é um som totalmente artificial, o mais importante é a forma como o som interpreta o som. Depois de um tempo que a pessoa de adaptação, a pessoa passa a perceber esse som como natural. Mas, obviamente, tem limitações em relação ao audição natural. Ele não capta todas as frequências. E ele, às vezes, tem uma certa dificuldade de separar os sons ambientes. Então, ele é uma audição bem próxima do natural, mas não é exatamente uma audição natural. A pessoa não está curada da surdez. E ele também não é a única tecnologia auditiva. Tem um implante chamado implante de tronco encefálico, que é a parte que é colocada dentro da cóclea, já é ligada direto no cérebro, do tronco encefálico, como que a gente chama. E esse som é um pouquinho mais artificial do que o som do implante coclear, mas, no entanto, depende muito mais da adaptação da pessoa do que realmente da qualidade do aparelho. Um outro assunto bem interessante para a gente abordar é o sotaque de surdo. Também você já tem ouvido falar de sotaque de surdo e pergunta, mas o que é esse sotaque de surdo? Nada mais é que um sotaque como o sotaque de paulista ou de carioca, que é a forma como a pessoa articula os lábios ou como ela frequentemente coloca a língua. Mas no caso do sotaque de surdo, a pessoa se baseia muito na falsa sensação de vibração óssea. Parece que a pessoa está gripada o tempo todo, porque como ela não ouve a nasalidade da voz, ela não reproduz essa nasalidade. Então parece que a pessoa está gripada o tempo todo. Parece que a pessoa fala um pouco para dentro, porque ela usa muito a vibração da garganta e a vibração do maxilar para poder saber o volume da voz que ela tem que falar.
A velocidade de fala também é diferente do padrão. Geralmente ele é um pouco mais lento, em alguns casos ele é um pouco mais rápido, porque a pessoa não está se ouvindo. E mais comum ainda são envios de produção de fonema, como se a pessoa fosse nativa de outro idioma, porque ela não produz exatamente igual às outras pessoas que estão ao redor dela, porque ela não ouve. O sotaque ele pode ser extremamente carregado, ou ele pode ser bem suave. Vai vir de acordo com o grau de perda auditiva, o tempo de privação que a pessoa ficou sem ouvir, e também se ela usa ou não alguma tecnologia auditiva, se ela depende só da leitura labial. As principais barreiras de comunicação enfrentadas por surdos generalizados, ou quando eles ouvem através de uma prótese, ou quando eles dependem da leitura labial. Essas barreiras são mais frequentes do que quando você ouve por audição natural. Eu vou explicar para vocês algumas das coisas que podem interferir muito na comunicação com o surdo generalizado. Por exemplo, o que você faz de leitura labial? Se a pessoa não articular bem, a gente não consegue entender. Se a pessoa cobrir o lábio enquanto ela fala, a gente tem dificuldade de entender. Se a pessoa abaixar a cabeça, virar a cabeça ou até ficar de costas, fica difícil de entender. Na charge, um professor está de costas para os alunos da sala de aula. Ele fala: "A prova é amanhã. Veja bem. Ouça. Olhe." Entre os estudantes estão um surdo e um cego. Ambos estão confusos, com pontos de interrogação e exclamação sobre suas cabeças. E olha, cada virada de cabeça é uma sílaba que a gente perde. E se você pensar bem, uma sílaba pode mudar totalmente o sentido de uma frase. A palavra não só tem uma sílaba. Se a pessoa fala muito lento ou muito acelerado, fica difícil da gente entender. Se a pessoa falar mastigando, aparece um monte de sílabas que geralmente não deveriam na palavra, fica bem difícil para a gente entender. A distância também faz diferença, porque se a gente não consegue enxergar bem o rosto da pessoa, é difícil fazer leitura labial. Se a pessoa usa algum tipo de aparelho ortodôntico que dificulta a articulação do lábio, vai atrapalhar para fazer leitura labial. Se a pessoa usa uma barba ou um bigode que cobre o lábio, atrapalha a leitura labial. Se a pessoa colocar aquela máscara de dentista ou um profissional de saúde, é uma das coisas mais difíceis, porque a gente não tem nenhuma referência do que a pessoa está falando. Se você for numa palestra e tiver pessoas na plateia que elas fazem leitura labial, tenta deixar o microfone abaixo da boca para que ela tenha total visão do seu lado. E uma coisa que atrapalha muito em estabelecimentos públicos são vidros que ficam entre um guichê de atendimento, e é bem difícil a gente conseguir ler lábio quando está muito escuro para a gente entender. Quando a pessoa utiliza alguma tecnologia auditiva, como o aparelho auditivo ou o implante coclear, outras barreiras também podem surgir, mesmo que a pessoa tenha uma boa audição. Por exemplo, se a pessoa fala muito baixo, ou se ela grita e fica um som estridente, já fica difícil de entender. O ambiente barulhento é a maior dificuldade que a gente tem. Por exemplo, música de ambiente atrapalha muito, porque ela compete com o som da voz da pessoa. Quando o ambiente tem eco ou reverberação, ele distorce o som e fica difícil de entender. A distância da prótese, do microfone da prótese, é um pouco menor do que a distância que o ouvido humano consegue captar. Então, a partir de 3, 4 metros, a gente já tem muita dificuldade de entender. Numa sala de aula, por exemplo, é importante que uma pessoa que use a prótese ela se sente na frente, ou que ela utilize algum recurso que mande o som da pessoa que está falando direto para o aparelho auditivo. Alto-falantes em aeroportos e em shoppings também nos atrapalham muito, porque eles têm distorção do som e fica difícil para a gente entender. A presença da tecnologia na vida de um surdo aleijado, ela é muito importante, porque diferente dos outros surdos que eles usam a língua de sinais e eles formam um grupo bem unido, a maioria de nós cresceu achando que era o único surdo aleijado do mundo, porque a gente vive no meio ouvinte, a gente usa a língua materna, que é a mesma língua falada dos ouvintes. Por isso, as redes sociais foram muito importantes para aproximar esses surdos. Então, é muito comum você ver grupos de surdos em redes sociais e tem muitos blogs voltados para esse tema, que é o caso do meu blog também, porque a gente permitiu trocar informação e a gente descobriu que a gente não era a única pessoa no mundo que falava dessa forma. A nossa principal plataforma de comunicação é o WhatsApp. Se você estiver trabalhando com um surdo oralizado, eu pense em usar o WhatsApp para se comunicar com ele, porque, claro, o telefone nem sempre é fácil, mas a gente consegue se comunicar por texto com muita facilidade. Outra forma de acessibilidade super importante para surdos oralizados são as legendas. A gente pede muito para tudo ser muito legendado, porque a gente tem dificuldade de ouvir, em muitos casos, quando o som da televisão pede um pouquinho de algumas frequências que a gente pede, fica um pouquinho distorcido, ou para quem faz leitura labial é praticamente impossível. A legenda que vocês já conhecem, que é a legenda em closed caption, ela serve para ouvinte também. Né? Ela serve para ambientes barulhentos, para ambientes silenciosos, para crianças que estão em fase de alfabetização, para estrangeiros, para aprendizagem de outros idiomas.
Mas para nós, ele também é uma das formas mais importantes de comunicação, não só na televisão e no cinema, mas também em palestras, em peças de teatro, em reuniões. Há uma legenda em tempo real, feita por um digitador, ou por um profissional de estenotipia, ou por um software de voz. Tudo isso é importante para que a gente seja incluído numa reunião de trabalho, ou numa palestra, ou num workshop. A gente precisa realmente da legenda como uma principal forma de acessibilidade. Eu vou dar algumas dicas de boas práticas que podem ajudar na inclusão de uma pessoa com deficiência auditiva que seja oralizada no ambiente de trabalho. Por exemplo, quando você estiver numa reunião, fala uma pessoa por vez, porque várias pessoas vão falando ao mesmo tempo, fica bem difícil para a gente acompanhar. Se você vai falar com um surdo oralizado, deixe o seu rosto sempre bem visível, para que a gente possa entender. Se você precisar virar o rosto, faça uma pausa, porque como a gente já explicou, uma simples sílaba pode mudar totalmente o sentido da conversa. Outra dica importante, não grite com o surdo. Tente falar com a sua voz natural. Se ele precisar que você aumente o volume de voz, ele te avisa. Você não precisa se precipitar em relação a isso. Sempre que você tiver um surdo numa reunião ou numa sala de aula, deixe a iluminação adequada para que ele possa visualizar seu rosto, porque nem sempre ele consegue ouvir, sem ter uma pista visual da leitura labial. Se ele pedir para você repetir, tenha paciência. Porque nem sempre é preguiça ou má vontade. Às vezes ele não entendeu porque houve algum ruído de comunicação que atrapalhou. E às vezes ele pode pedir para você repetir 2 ou 3 vezes. Então tenha paciência, porque a audição por uma prótese ou por leitura labial não é igual à audição natural e a gente tem mais barreiras de comunicação mesmo. Outra partida, se a pessoa surda, oralizada, tiver um sotaque muito carregado e você tiver dificuldade de entender ela, você pode pedir para repetir, sempre de forma educada, né? Mas se ela tem consciência de que a voz dela é diferente, e se você pedir com educação, ela vai ter todo o prazer de repetir, porque qualquer pessoa tem vontade de se fazer entender. E, mais importante de tudo, não suponha, pergunte. Porque a coisa mais chata que existe é as pessoas ficarem supondo, você não vai entender, é impossível te entender. Não é verdade. Todo mundo quer se comunicar, a gente também quer se comunicar e a gente quer entender vocês da melhor forma possível. E é isso, gente. Muito obrigada. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.